Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas, este é o Diário de Leitura e hoje eu vim aqui falar dos 3 livros que mais marcaram e transformaram a minha vida. Comprando qualquer um dos livros aqui citados ou qualquer outro livro, desde que através dos links abaixo da Amazon, você ajuda o canal com uma pequena porcentagem da sua compra. A sua ajuda é muito importante para a continuidade do canal. Primeiramente, eu gostaria de explicar o que eu quero dizer com marcar e transformar. Eu estava aqui pensando nesta semana, sobre os livros que eu li, meus livros favoritos. Aí, de repente, eu parei para pensar quais livros eram para mim não favoritos sob o ponto de vista estético, da beleza do livro, da sua importância na minha vida de leitor, da experiência estética mesmo que eu tive com ele, do seu apuro técnico, do interesse da sua história. Mas quais seriam os livros assim que mudaram a minha vida, que me transformaram a ponto de eu deixar de ver as coisas de um modo e passar a ver as coisas de um outro e pautar condutas a partir dessa convicção. E eu percebi então que apesar destes 3 livros que eu vou mostrar aqui serem livros que eu considero intrinsecamente excelentes, ótimas leituras também, apenas eles assim constituíram até agora marcos fundamentais da minha vida. Outros livros me influenciaram, mas não assim individualmente. Eles me influenciaram como parte de um conjunto, como parte de um movimento de ideias, de um estudo mais amplo, mas não assim com a força de um livro só mudar o que eu pensava até então. Eu vou começar por este livrinho aqui que é tão pequeno, é tão mirradinho, mas que na verdade é uma bomba atômica. Trata-se do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, de São Luís Maria Grignion de Montfort. Este é um livro católico. E assim, eu acho que dos livros católicos, este aqui é o livro mais puramente católico que existe na face da Terra. Outros livros você pode catalogar mais livremente sob a categoria de cristão sem especificar o católico, Talvez outras denominações o leiam. Mas esse aqui não, este é cristão / católico e é impossível fazer a dissociação. Por que este livro é importante para mim? Porque ele, ao mesmo tempo, verbalizou e expandiu, confirmando uma visão de mundo que eu já tinha. Uma visão assim do cosmos, do início, do fim, das relações entre Deus e os homens, do papel da humanidade, das relações entre nós, da vida, enfim, sabe aquelas questões mais profundas da existência, mais filosóficas? Eu acho que as respostas que são passíveis de serem dadas a elas e que eu dava foram muito bem verbalizadas por este livro e expandidas assim consideravelmente. Aqui São Luís Maria Grignion de Montfort vai se debruçar sobre o papel de Nossa Senhora no plano mais geral das coisas, dentro do cristianismo. As relações de Nossa Senhora com Deus, com Nosso Senhor Jesus Cristo, com a Trindade e com a humanidade, na sua qualidade de advogada dos pecadores. Então ele vai tratar muito dessas questões de mediação e falando nisso, ele vai se valer de interpretações da Bíblia, de resgate de muita coisa que está no Antigo Testamento como prefiguração, de coisas que estão no Novo Testamento como confirmação dessas prefigurações e indicação de caminhos a seguir. E ele vai falar muito da essência dessa relação crística, do Cristo que se faz homem sendo Deus, sem deixar de ser Deus, e que se faz homem Deus no ventre da Virgem Maria. Então, o que isso significa? Quais as consequências dessa escolha? Porque as coisas são assim
e não de uma outra forma? E quais as consequências históricas e profundas e existenciais de as coisas serem assim? Eu acho então que este livro ele dá uma visão, eu diria, cosmológica, né? Ou cosmogônica, eu nunca sei ao certo a palavra correta, de como o cosmos funciona. É o tipo de livro assim que para mim é tão persuasivo, é tão coerente, é tão poderoso que ele é incutido em você no mais fundo da alma, que até quando você pensa que você nem, sei lá, está acreditando mais nas coisas que ele fala, você está acreditando e pautando suas condutas por essa crença. É o tipo de livro assim que vai com a pessoa que o lê até o leito de morte, né? Nas horas extremas da vida, a dinâmica aqui revelada, aqui esclarecida, aqui verbalizada dessa forma, ela é recordada e pauta as condutas nas horas mais extremas. Então, assim, este é um pequeno livrinho muito conhecido e uma verdadeira bomba relógio existencial cosmológica. Depois de ter me situado no tempo e no espaço de uma forma mais genérica, digamos assim, eu me deparei em algum momento da minha vida que eu não sei precisar quando e nem porquê, por força de que eu cheguei a este livro e por força de que eu efetivamente comecei a lê-lo. Mas enfim, aconteceu, imagino que era para acontecer. Eu descobri esse escritor brasileiro tão pouco falado fora dos círculos especializados, chamado Pedro Nava. E a sua saga memorialística, composta acho que de 7 livros, que tem início com este, chamado Baú de Ossos, publicado pela Companhia das Letras. O Pedro Nava é um médico de Minas Gerais, de família tradicional e centenária na história do Brasil, que teve contato desde a sua juventude em Belo Horizonte, antes em Juiz de Fora, onde ele nasceu, com a efervescência cultural modernista brasileira. Com aquele momento tão rico da nossa história cultural, em que Paulo Mendes Campos, Carlos Drummond de Andrade, Rubem Braga, Raquel de Queiroz, que era até prima dele, Clarice Lispector, Manuel Bandeira, Mário de Andrade, etc., etc., estavam produzindo. E ele teve, então, contato de amizade, de participação na gestação dessas obras, na discussão sobre elas quando elas ainda nem estavam publicadas. E ele vai contar, então, essa história, a história da sua vida, que entra em interseção com essas outras vidas célebres. Porém, este primeiro volume nem fala tanto ainda dessas outras vidas célebres, porque vai se dedicar à ancestralidade dele e a sua infância ali em Minas Gerais, no começo do século XX, eu acho até que transição do século XIX para o XX. E é aí que a transformação na minha vida, nos meus passos, nas minhas escolhas se dá. Porque até então, eu sabia que eu era brasileiro, mas eu não extraía muitas consequências disso. Aqui no Brasil nós não temos muito sentido de ancestralidade, de antepassados, de tradição e, portanto, de nação, né? Daí até nós termos memória tão curta, tanto menosprezo pelo passado, pela história, pelos artefatos dessa história e etc. Só que assim, falar é fácil, é preciso ganhar consciência dessa história. Mas isso não é um movimento natural. Parece que algo impede que esse movimento avance. Mas aqui, entrando em contato com esses ancestrais brasileiros de Pedro Nava, com as minúcias de suas vidas,
de suas histórias, de suas epopeias, de suas jornadas, com esses ancestrais que pisaram o mesmo solo que nós pisamos hoje em dia e fizeram história, tudo se tornou muito próximo, tudo se tornou para mim muito significativo. Eu me senti parte de um mesmo grupo, de uma mesma nação, de uma mesma história que os antepassados do Pedro Nava, que o próprio Pedro Nava. E me pareceu evidente que os desdobramentos da história dessas pessoas moldam a minha própria história. E com isso também me pareceu evidente que para que eu continue e avance, quem sabe possa participar da história maior do Brasil de algum modo, não é preciso nada excepcional, que eu seja um eleito com uma marca distintiva. Não, eu já estou no mesmo solo em que estas mesmas pessoas pisaram, se desenvolveram e brilharam. Portanto, comigo também pode ser assim. Na juventude, às vezes, a gente tem muita ideia de ir para fora do Brasil, né? Porque o Brasil já tem tantas carências, tantos problemas. É tão tentadora a ideia de ir para fora, viver a sua vida fora do país. Mas a partir do momento que eu conheci o Pedro Nava, jamais passou pela minha cabeça sair do Brasil, deixar o Brasil, não mais fazer parte da história brasileira, não mais me interessar sobretudo pelo Brasil, não mais ter a famosa síndrome de vira-lata de que fala o Nelson Rodrigues. Reconhecer sim as nossas deficiências, as nossas carências, as nossas lacunas e necessidades de evolução. Mas também sentir a força de que está nas nossas mãos levar isso adiante. E que antes de nós há outros como nós, e que poderíamos estar agora sentados com eles, tomando um café, convivendo, conversando amenidades, não fosse a barreira do tempo. Eu depois descobri que o Ziraldo chegou a Nova York certa vez e teve então a oportunidade de conhecer em Nova York o livro do Nava. E aí ele, lendo aquilo, teria dito a um interlocutor assim: o que é que eu estou fazendo aqui? Como quem diz, o meu lugar é o Brasil, não deve haver muito o que eu possa fazer aqui em Nova York, o que exatamente me leva a estar aqui fora de lá. Então eu fiquei muito comovido com essa informação, com essa notícia, porque confirmava o meu sentimento. Falando assim, né, as memórias de um médico parece algo tão aborrecido, tão sem graça, porque ler 7 volumes das memórias desse médico, né, volumes volumosos, digamos assim, para ser redundantes. Mas acreditem, isso aqui é uma experiência, uma jornada transformadora. O estilo do Nava é maravilhoso, é inigualável, a prosa dele é cativante. Ele tem trechos aqui em que ele desfila nomes próprios dos parentes dele. E vai falando aqueles nomes, um atrás do outro. Era para ser uma genealogia das mais chatas, né? Aquela página para você pular. Mas ele faz isso de uma tal forma que aquilo parece um cântico, né? Uma convocação dos mortos, uma celebração da história, e adquire uma sonoridade tão poderosa que faz você se reconhecer ainda mais como brasileiro. Porque aqueles nomes do passado são também nomes do presente, né? São nomes das nossas ruas, são nomes de monumentos que a gente jamais poderia nem pensar quem eram aquelas pessoas, porque são importantes, são parecidas com a gente.
Enfim, façam a experiência da leitura de Pedro Nava, começar por Baú de Ossos. Eu tenho certeza que para muitos não haverá arrependimento. Por fim, eu falo de um livro para o qual há vídeo aqui no canal. Já convoco vocês a assistirem a este vídeo, até porque, modéstia à parte, eu acho que eu consegui transmitir muito bem do que trata o livro naquele vídeo. É um dos meus vídeos favoritos que eu já fiz, que é As Raízes do Romantismo, do cientista político da Letônia, Isaiah Berlin. Este é um livro que, como o livro de São Luís Maria Grignion de Montfort, confirmou, verbalizou impressões que eu já tinha e as expandiu e desdobrou e complexificou. Aqui o Isaiah Berlin vai tentar responder à pergunta, do que une as diversas manifestações românticas. Porque quando começamos a pesquisar mais detidamente, percebemos que o romantismo é um termo que se emprega a manifestações as mais díspares e antagônicas. Então, nesses posicionamentos e movimentos tão variados e opostos, o que há de unidade? O que faz deles ser românticos? E aí o Isaiah Berlin vai fazer uma investigação muito original disso. Este livro já me influencia porque eu acho essa ideia de rastrear a origem das ideias, de encontrar elementos de unidade naquilo que parece diverso, quase como um projeto de vida. Eu acho que há nisso um movimento de conciliação, de apaziguamento, que me é muito caro. E eu acho também que ele aqui mostra um dado interessante do romantismo que tem a ver com a minha visão de mundo e com o que eu entendo deva ser ou seja, na verdade, a arte. Mais até do que deva ser, o que ela é de fato. Os românticos, eles se opõem um pouco à ideia antiga de que a verdade é totalmente cognoscível, de que ela é coerente e de que, portanto, as manifestações humanas, como por exemplo a arte, são meras deduções deste corpo de conhecimentos dado. É como se para tudo, de um certo modo, já houvesse uma revelação e coubesse a nós um trabalho que seria mais de reprodução, fotografia, para falar em termos de arte, fidelidade ao original. Mas o movimento romântico ele desconfia um pouco disso. Não necessariamente, porque isso também não acredito, ele pensa que não exista a verdade e que no final ela seja coerente. Mas ele desconfia um pouco da capacidade humana, humanos limitados, de conhecerem essa verdade total e de se pautarem só por ela com acerto. O Isaiah Berlin, então, vai querer dizer aqui que para o romântico, muito mais importante do que fazer a coisa certa de acordo com a verdade posta e dita conhecida, é fazer o que se faz com autenticidade, ou seja, com coerência interna. Ainda que no plano mais geral das coisas, visto no juízo final, a sua atitude não se coadune com o que seria a verdade final das coisas, se aquela atitude que você tomou era a mais autêntica, mais coerente com o que você tinha de conhecimento naquele momento, dentro das suas limitações, aquilo é válido. Então isso eu acho que me inspira muito no campo moral. E dialoga inclusive com aquela parte religiosa que começa lá no Tratado do São Luís Maria Grignion de Montfort. E quanto à arte, eles querem dizer aqui, os românticos,
E eu acredito muito nisso, e para mim a arte agora é vista desse ponto, que a arte, muito mais do que reproduzir fidedignamente originais da natureza, é um movimento que tem muito de desconhecido na sua consecução. É como se o artista, né, naquele ímpeto de genialidade criativa, tivesse em mira um determinado objetivo, né, tivesse em mente um plano de obra. Mas uma vez terminada a obra, desse movimento emergem consequências, emergem conhecimentos, emergem constatações que fugiam à própria consciência do artista. O artista não tinha consciência de que a obra de arte que ele fazia tinha essas potencialidades. Então, essa ideia da obra de arte que tem potencialidades para além da própria consciência do artista a respeito dela, é algo que pauta minha visão de mundo, minha apreciação da literatura, das artes plásticas e etc. E essa ideia também, né, de que em coisas triviais pode estar escondidas verdades maiores, conclusões inesperadas, também é algo que pauta a minha visão de mundo. Eu espero ter me feito compreender assim, espero que o vídeo não tenha ficado sobremaneira abstrato, mas é um vídeo que eu acho até bem revelador de quem eu sou. Porque estes 3 livros de fato falam de coisas muito profundas. Acho que eu poderia dar a dica para os meus futuros biógrafos de que assistindo este vídeo eles já vão ter ótimas pistas de por onde pesquisar. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deem um like. Deixem nos comentários se interessam por estes livros, se já os leram. Quais os livros assim que marcaram as vidas de vocês, que transformaram mesmo. Mas livros assim individuais. Não, por exemplo, livros como parte de um círculo maior de ideias. Por exemplo, a Bíblia. A Bíblia marcou a vida de muitas pessoas, mas não necessariamente só a Bíblia, né? Muitas vezes a Bíblia em associação com outros livros, com pregações, com experiências. Eu digo livros por si mesmos, né? Aquela bomba atômica igual o livro do São Luís Maria Grignon de Montfort, que uma vez detonada, ninguém reconstitui aquilo. Se inscrevam no canal, me sigam no Scoob, no Instagram e no Facebook. Todos os links estarão aqui embaixo. Me leiam no meu blog. Recentemente eu escrevi um texto lá sobre a República dos Sonhos da Nélida Pinhon. Comprem através dos links abaixo da Amazon, porque é muito importante isso para a manutenção do canal. É uma das poucas fontes de renda que este canal tem. E nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais!